Abordar dois temas, mas eu quero que você coloque no seu coração esse tema: com quem você anda? Pensou? Muitas coisas serão definidas na sua vida pela pessoa que está ao seu lado. Com quem você anda, com quem você partilha as suas bênçãos. Irmãos, nós não podemos contar os milagres das nossas vidas, ou as palavras que nós recebemos, ou as promessas que temos para qualquer um. Muitas pessoas vão jogar uma água fria, ou seja, vão jogar para baixo toda a sua expectativa de receber o milagre de Deus. Com quem nós andamos, com quem nós nos relacionamos, vai ser fundamental para as nossas vidas. Se você trabalha, com quem você trabalha, geralmente as pessoas trabalham com uma quantidade de pessoas maiores, mas com quem você se relaciona, com quem você tem intimidade, com quem você conta os teus segredos. Mas também quero mostrar aqui no Antigo Testamento o favor de Deus na vida daquele que se dispõe a servir ao Senhor. Então quero deixar dois recados para você hoje. Hoje você vai levar para sua casa duas ministrações em uma compacta, e que o teu coração possa receber uma delas ou as duas ao seu coração. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo 7. Eu quero começar ministrando aqui a respeito do favor de Deus na vida daquele que obedece ao Senhor, ou seja, que sempre anda na obediência ao Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós trazemos para nós toda a glória daquilo que nunca foi nosso. Muitas vezes nós questionamos a Deus por muitas coisas que nós achamos que merecemos, achamos que somos dignos, mas nunca fomos dignos de nada, nunca merecemos nada, e tudo é pela graça de Deus. Mas eu quero pegar aqui dois temas. Eu até tinha comentado hoje de manhã com o Christian, eu falei a respeito de, eu troquei o nome de Purá por Uzá. Uzá, ele foi outro homem, ele foi um homem que colocou a mão ali na arca, e ele não podia tocar na arca, e Deus o matou fulminantemente, rapidamente, ligeiramente, ali naquele momento. Mas eu quero estar falando do companheiro que você anda, e que você tem que ter do seu lugar um Purá junto com você. A Bíblia, no texto de Juízes capítulo 7, a partir do versículo 13. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. Dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro, e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas, e todo este arraial. Eu quero contar aqui para você rapidamente algumas coisas, porque eu quero entrar aqui na graça de Deus, na vida desse homem, no Antigo Testamento. Muitas pessoas receberam o favor de Deus, e nem sabiam que estavam recebendo o favor de Deus, mas eles procediam segundo
o que alegra o coração de Deus para receber o favor de Deus. Aqui esse homem, Gideão, no versículo 2 do capítulo 7, o Senhor vai visitar Gideão e ele diz assim: e disse o Senhor a Gideão, errei aqui o texto, é que virou a página aqui. Eu quero ler o texto de Juízes capítulo 6, versículo 12. É que eu risquei aqui e eu já estava lendo o texto errado. Capítulo 6 de Juízes, versículo 12, diz assim: então o anjo, aqui Jesus Cristo, o anjo do Senhor, lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que Gideão sabia que nas forças do braço dele era impossível ele conquistar aquilo que Deus havia falado para ele que ele iria conquistar. Para Gideão, ele tinha a consciência que se Deus não fosse absolutamente na vida dele, ele não ia conquistar esse terreno. E o favor de Deus justamente emplacou na vida de Gideão, porque ele confessou a Deus que ele era incapacitado. Irmãos, sabe qual é o nosso maior problema? É que muitas vezes nós olhamos para as pessoas, e nós olhamos para elas, e vemos que elas estão recebendo o favor de Deus, e nós não. E o nosso questionamento para Deus é: Senhor, por que que ele prospera, por que que ela recebe, por que que ele recebe, e por que eu não? Quando nós falamos isso, irmãos, nós nos colocamos na posição de alguém que merece aquilo que está pedindo para Deus, e o favor de Deus jamais vai alcançar aquele que merece, porque graça já diz, favor imerecido. Mas Gideão tinha aqui, ele tinha uma tarefa muito difícil, ele tinha aqui uma missão impossível. Deus então fala para ele chamar o exército de Israel, chamar o povo para a guerra, e ele consegue ali arrebanhar 32 mil homens. E Deus então vem e fala para ele: é muito os homens que estão contigo. Mas como é muito 32 mil homens para quem vai guerrear com uma multidão incontáveis, muito mais de centenas e centenas de milhares de adversários? Mas o Senhor, Ele sempre vai fazer o milagre naquilo que geralmente, ou seja, todas as vezes nós vamos entender que é impossível aquilo que foi dado como missão para as nossas vidas. Ele então fala assim para Gideão: Gideão, grita, anuncia aos covardes, anuncia aos fracos, anuncia aqueles que, os que temem, para que vão para casa, porque a guerra vai começar. Gideão ali então, sabendo que para ele, os 32 já era pouco, ele vai ali com tristeza e anuncia, e ali sobram para ele 10 mil, 22 mil vão embora. Gideão vai reclamar com Deus, e ele fala: Senhor, por que o Senhor não entregou os midianitas nas nossas mãos? Porque ainda é muito o povo que está contigo. Desce, vai lá e leva o povo para beber água. Todas as vezes que Deus mandar alguém descer, lá vai ter a água, que é a fonte da vida, para ele receber. Irmãos, a vitória do homem, a vitória minha e a vitória sua, ela sempre vai estar
embasada naquilo que a gente, na situação em que nós vamos descer para poder subir. Quanto mais baixo é o ponto que você descer na humilhação, maior é a vitória que você vai receber de Deus. Mas o problema aqui de Gideão, e o problema meu e seu, é um só: quem está junto comigo e quem está junto com você. Muitas pessoas, irmãos, não estão preparados para ver você receber aquilo que você está preparado para receber. Muitas pessoas vão ver aquilo que você vai receber e vai escandalizar naquilo que você se preparou em Deus para receber. Por isso que Deus fala para Gideão: Gideão, é muito os homens que estão com você. Desce lá e pede para eles beberem água. Aquele que colocar a boca na água, esse você separa para o lado esquerdo. Ali não diz o lado, mas... E aquele que pegar a mão a água, colocar na boca e ali tomar aquela água, esse você coloca ali do teu lado. E foram 300 homens, aqueles que pegaram com a água e trouxeram até a boca e tomaram a água ali. O Senhor disse: esse é o povo, anuncia o restante para que volte. Irmãos, aí, se Gideão não acreditava que com 32 mil ele iria vencer, como que ele iria acreditar com 300 homens? Como que ele ia acreditar que Deus iria lhe dar uma vitória contra uma multidão, milhares, centenas de milhares de homens guerreiros, e eles apenas 300? Mas esse é o ponto que Deus quer chegar. Deus quer te levar a uma posição que só a fé pode alcançar aquilo que Ele quer te dar. Deus quer te levar a você a raciocinar a impossibilidade da sua vida de chegar aonde Ele está te preparando para chegar. Por isso é que pessoas não estão preparadas para ver aquilo que você se preparou para receber de Deus. E muitas vezes nós queremos levar juntamente conosco pessoas despreparadas para ver a vitória que Deus nos deu. Isso será uma tragédia, porque as pessoas não se alegram com a sua vitória. Então Gideão ali, incrédulo, e se você ler o texto, antes ele faz um questionamento com Deus: Senhor, eu vou colocar aqui uma esponja no telhado. Se todo o telhado e todas as ervas e tudo aqui amanhecer molhado, e essa esponja amanhecer seco, é porque o Senhor está comigo. E isso acontece. Ele vai de novo: Senhor, vou fazer outro teste, vou colocar a mesma esponja. Se ela amanhecer encharcada e tudo amanhecer seco, é porque o Senhor está comigo. E isso aconteceu a ponto dele espremer e encher um copo com água que estava naquela esponja. Mas o homem, irmão, não é Gideão, não sou eu, somos nós que somos incrédulos naquilo que nós não conseguimos alcançar com a força do nosso braço. E Deus, Ele quer levar você à graça, fazendo você reconhecer que você não alcança aquilo que você quer, só Ele pode te dar. Então Deus fala para ele, no versículo 9 do capítulo 7: e sucedeu que naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu o tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial. Irmãos, Purá, ele tem como uma das vertentes de tradução, aquele que esconde, ou aquele que camufla. O que Deus estava falando para Gideão: desce com esse moço, leva Purá junto com você, porque eu sei que você é medroso, eu sei que você no teu coração não acredita, mas esse rapaz não vai divulgar a sua fraqueza. Ele nesse trajeto vai conhecer a sua fraqueza, ele vai andar com você, mas ele, em vez de te defamar, ele vai te esconder. Irmãos, muitas vezes nós levamos pessoas que passam a nos conhecer e coloca lá no Zap a nossa fraqueza. Coloca ali no Facebook aquilo que você
a sua incapacidade, a sua fraqueza te jogando para baixo. Coloca indiretas e conta para os outros aquilo que você tem medo ou a sua fraqueza. E Deus então fala para ele: desce com um purá. Irmãos, nós temos que andar juntamente com um purá na nossa vida. Quem é o purá da sua vida? Quem é aquele um que anda junto com você, que sabe da sua fraqueza, mas mesmo assim nunca comenta com ninguém o teu ponto fraco, a tua fraqueza ou as suas decepções? Quem é que anda com você e em vez de defamar, te esconde diante dos outros falando bem da sua vida? É um purá que nós temos que andar, irmãos. Vocês conhecem a vida, todos nós conhecemos a vida de José. A vida de José foi uma vida de vitória, mas ele contou os sonhos aos irmãos, e os irmãos jogaram ele num poço e venderam ele aos estrangeiros. Os irmãos dele com vergonha, com inveja, ali, porque sabia que o pai o amava, pega ele, despreza ele, humilha ele, coloca ele dentro de um poço, e ainda vende ele ali para os estrangeiros, como escravo. Irmãos, nós temos que ter alguém juntamente conosco, e esse alguém que tem que andar conosco, tem que falar a nossa língua, tem que nos amar, assim como nós também temos que o amá-lo. Sabe, nós estamos cheios de ponto de questionamentos para com Deus, assim como Gideão questionou a Deus. Ele chega para Deus e questiona: Senhor, o Senhor ainda não deu os midianitas na minha mão, ou seja, quando o Senhor vai me dar os midianitas nas suas mãos? O que ele esperava, irmãos? Espera aí, que eu vou arrebanhar mais uma multidão de soldados e vou trazer para você. O que Deus fez? Tira esse povo. Senhor, agora o negócio ficou difícil. Tira mais. Estamos preparados para questionar a Deus, mas não estamos preparados para ouvir a decisão ou a resposta do questionamento. Quando nós questionamos a Deus, Deus certamente vai nos contrariar, assim como contrariou ali Gideão. Mas Deus dá a ele a saída: leva Purá, vai com Purá, Purá vai descer junto com você. E quando eles descem lá, eu até ouvi uma ministração e peguei uma parte aqui do Belo, esqueci o nome dele, sei que o sobrenome dele é Belo, e ele faz aqui uma analogia que marcou muito o meu coração, onde ele diz que a água não se bebe, se relaciona. E quando eles desceram para beber a água ali, ele diz que o Senhor falou: aquele que se relacionar com a água, esse você pega, mas aquele que botar a boca na água, esse você separa, isso aí não serve. O relacionamento é aquele que pegar a água, beber e se molhar e ter ali um contato com a água. Esse tem o relacionamento comigo, esse você pode pegar e levar. Ele desce então ali com o Purá, e o Belo ainda faz ali uma comparação que eu achei muito bonita, porque o texto diz aqui, ele fala assim: chegando pois, é aqui mesmo, versículo 13: chegando pois Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. Deus pede para ele descer lá com o Purá, e quando ele chega no arraial, os homens estão contando o sonho, e ele diz assim, dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão, e eles desceram em quanto, irmãos? Em 2, mas ele diz assim: eis que vejo um pão de cevada. Quem conhece pão de cevada aqui, irmãos? Ninguém? Ninguém conhece pão de cevada, irmãos? Quem conhece, dá um tchauzinho aí. Olha lá, irmã, duas, meu Deus, meu Deus, eu tenho que trazer pão de cevada aqui para vocês conhecerem. Pão de cevada é um pão mole, qualquer coisinha ele quebra, no cortar ele já dissolve. Aqui ele diz: eis que tive um sonho, e eis que um pão de cevada torrado. Nós somos frágeis, irmãos, mas quando somos queimados pelo Espírito de Deus, nos tornamos imbatíveis,
porque Deus é quem nos dá a vitória. E o homem não viu nada mais, nada além do que o Espírito de Deus na vida de Gideão. Só que ele viu um, por quê? Um escondia o outro. Desciam dois, mas um escondia o outro. Não andavam dois, eles viam um. E quando eles desceram, ele conta o sonho. Ele diz: e respondeu ao seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão. E um detalhe, esse homem não sabia quem era Gideão, não conhecia Gideão, não conhecia a família de Gideão, e ele fala o nome de Gideão, e fala até de quem ele é filho de Gideão, porque Deus faz questão que ele descubra que eles já foram entregues nas mãos de Gideão. Ele desce lá para ver o milagre, e quando ele chega lá diante do arraial, Deus fala: vai lá, e ele desce. Quando ele chega diante ali daquela milícia, que ele chega no meio, ele escuta um contando o sonho para o outro, e Deus então fala: deu para você entender? Precisa o inimigo te avisar porque você não creu em mim? Muitas vezes, irmãos, a gente precisa ouvir uma voz do adversário para saber que Deus está conosco. Às vezes precisa manifestar o diabo para a gente entender que Deus está conosco. Às vezes precisa acontecer alguma coisa para a gente saber que o poder de Deus, ele está no meio da igreja e usa aquele que crê. Mas o problema nosso é crer. E nós precisamos, quando eu disse no início, de andar com pessoas que elas serão parceiras em tudo. Parceiros e parceiras em tudo. Quem é o purá da sua vida? Sabe, muitas vezes, abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 13, versículo 7. E nós vamos encerrar aqui em Gênesis capítulo 13, versículo 7. No capítulo 12, versículo 1, o Senhor disse a Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio da sua família e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão, eu falei Adão ou Abraão? Abraão mesmo, né? É que a gente passa dos 20 anos, irmãos, e começa com essas misturas mesmo. Ele disse então para Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E aí então ele faz e fala a bênção que ele ia dar a Abraão. Mas Abraão obedece parcialmente, porque ele leva junto com ele Ló. E olha no capítulo 13, versículo 7. Estava todo mundo rico. Ele diz: e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão, de Abrão, que depois é Abraão, e os pastores do gado de Ló. E o texto fala que houve contenda entre eles, e eles se dividiram. Foi Ló para um lugar e foi Abraão para outro lugar, porque ele trouxe Ló junto com ele. Enquanto Ló estava com Abraão ou Abrão, Deus não falava com Ló, porque a tradução de Ló significa véu, aquilo que separa. Então Deus não falou com ele enquanto ele não saiu. No capítulo 14, disse assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta-te agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar-te, e a tua descendência para sempre. Irmão, sabe qual que é o problema nosso? É que às vezes a gente vai para um lugar, mas insiste em trazer Ló junto. Sempre tem um Ló, irmãos, para nos atrapalhar, sempre tem um véu para nos separar, mas o problema do homem é sempre carregar o Ló. Teve um período, no início, eu não ia falar, mas vou falar.
que nós tivemos alguns irmãos, que irmãos, eu não sei se é irmãos não, viu? Porque pensa num povo que me deu trabalho, pensa num povo que me deu problema, pensa numa família que me sugava o tempo todo. E aí, eu falei, nós temos que ir atrás desse povo. E eu fui atrás desse povo. E esse povo voltou. E juntamente com ele, voltaram os problemas. Irmãos, eu voltei eu não sou careca porque... Olha, eu não perdi os cabelos aqui, irmãos, porque Deus segurou o negócio aqui, porque senão eu vou te falar. Se ter problema ficasse assim, eu estava perdido. Estava lisinho. A gente tem, sabe, aquele querer e buscar aquilo que Deus tirou. Muitas vezes Deus tira alguém da sua vida e você corre atrás buscar aquilo que Deus tirou. Deus não quer que você ande com Ló, mas você insiste em andar com Ló. E aí o que vai acontecer? Problema, irmãos. Problema. Ah, pastor, mas Deus não quer que nós tenhamos uma comunhão. Claro que quer, irmãos. Agora, e se alguém te tira a tua paz? E se alguém te perturba a ponto de você perder a comunhão com todos que estão em volta? É bênção para a sua vida? Não é. Então deixa Ló embora. Deixa Ló embora. Passado um tempo, Abraão vai atrás de Ló de novo. Às vezes, você deixa de andar com Purá para andar com Ló. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente vê resultado em Ló, então não quer perder Ló. Mas se você prestar atenção, Ló nunca deu resultado. Às vezes a gente anda com pessoas porque elas nos dão resultado, mas se você olhar bem, nunca nos deram resultado. E aí patinamos e não saímos do lugar porque andamos com pessoas que nunca acrescentam nada em nossas vidas. Andamos com pessoa que em vez de te empurrar na subida, ele faz é frear. Ele faz é te segurar. Nós precisamos de pessoas que chegam perto de você, acreditam no projeto de Deus na sua vida, acreditam em você e acreditam que você é um homem ou uma mulher de Deus. Nós temos que andar com esse tipo de pessoas. Não podemos andar com pessoas que olham para a sua vida e colocam dúvida. Irmãos, a dúvida primeiro vem para o diabo e tira a nossa fé. Tira a nossa fé. E aí, sem fé, é impossível agradar a Deus. E como vamos chegar no favor de Deus se não acreditamos em Deus? Então deixa Ló embora. Dá corda para Ló, irmão. Vai, Ló, vai. É bom lá, Ló, vai. Sodoma assim, ó, lugar bom para ganhar dinheiro. Vai para Sodoma, Ló. Deixa Ló aí. Segurando Ló, segurando. E os Ló da nossa vida são tão covardes, que quando Ló discutiu com Abraão, se você ler o texto, Abraão diz para ele, Ló, você escolhe, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para o norte eu vou para o sul. O covarde de Ló olhou para as Campinas Verdes e foi para lá, e deixou o deserto para Abraão. Abraão enriqueceu no deserto, Ló empobreceu nas Campinas. Não é o lugar, é quem está com você. Abraão, quando ele chega lá em Canaã, era uma terra maldita, uma terra amaldiçoada, mas quando ele chega ali em Canaã, a Bíblia diz que Canaã se torna uma terra produtiva, porque não é o lugar, é a pessoa que está lá. Entendeu? O que Ló devia fazer? Se ele fosse justo com Abraão, porque ele não tinha pai, ele era órfão, ele estava lá perdido, ele estava lá sem ninguém, o avô já não tinha, o pai já não tinha. O que Ló ia fazer? O tio Abraão junta ele e fala, vou levar você comigo, mas Deus não pediu.
Muitas vezes a gente quer ajudar pessoas que Deus não pediu para você ajudar, irmão. Entendeu? Ora, se for da vontade de Deus, dá tudo que você tem. Se não for, não dá nada. Se for para você andar, ande o tempo que tiver que andar. Se não, não ande. Irmãos, eu vou falar. Selecione com quem você anda. Selecione as pessoas que vão na sua casa. Selecione aqueles que andam com seus filhos. Selecione as amizades da sua esposa, do seu marido. Selecione. Quer viver bem? Não quer ter problema? Ah, pastor, então você é arrogante? Não, irmão. O que eu estou pregando para você, se você quer ter uma intimidade maior com Deus, nem todas as pessoas estão preparadas para ver você prosperar. Nem todas as pessoas estão preparadas a ver o milagre acontecer na sua vida. E eles, a incredulidade deles, vão impedir com que o milagre de Deus chegue até você. Porque se você está junto com alguém que não acredita em Deus, não vai acontecer. Não vai acontecer. Ou você vai ter que lutar muito, ralar muito, jejuar muito e implorar muito. Pastor, mas e o favor de Deus? Então, anda com pessoas que Deus colocou para você andar. Agora, nem todas as pessoas que Deus colocar para você andar, vai ser aquela que você quer. Nem todas as pessoas que Deus vai colocar na sua vida, vai ser aquela uma que vai ser boazinha. Vai ser geralmente um espinho. Ele não vai falar o que você quer ouvir. Ele não vai concordar com tudo que você vai dizer. Mas o coração dele é sincero. Não é igual Ló, que vai, sabe? Ele vai ser sincero com você. Para as moças que vão casar. Cadê as moças que vão casar aí? Dá um tchauzinho aí. Irmã, escolhe um homem de Deus. Não escolhe um homem bonito. Você acredita que um dia eu fui bonito? Fui lindo, irmão. Verdade. A Lourdinha foi abençoada em tudo. Na realidade, eu orei e pedi. Ela não vigiou, casou comigo. Mas, irmãos, irmã, irmão, você que vai casar, escolha um homem de Deus. Se você escolher um rico, ele pode ficar pobre. Mas se você escolher um homem de Deus, ele pode ser pobre. Deus coloca ele na riqueza, porque Deus sabe todas as coisas. Hoje de manhã, eu estava orando, e tem uma pessoa que está aqui, que ninguém dá valor nele, é um rapaz. E Deus falou assim, em breve, ele vai ser o maior dizimista dessa cidade. Aí eu perguntei, por que dizimista? Deus falou assim, porque ele vai ganhar muito, e ele vai suprir a obra, só o dinheiro dele vai suprir a obra, você não vai precisar de mais nada. Ele está aqui, no meio de vocês. E Deus já colocou no coração dele a fidelidade já, ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Irmãos, anda bem acompanhado. Anda comigo, irmão. Eu sou um espinho. Eu sou uma íngua. Mas não vou falar o que você quer ouvir. Às vezes.